Boa tarde a todos. Primeiramente, os agradecimentos à presença de todos os amigos do Racionalismo Cristão, os assistentes, os militantes, as pessoas que aqui de primeira vez comparecem, a dona Inês, o nosso sincero agradecimento, a dona Catilça, que aqui há pouco esteve solicitando uma orientação da nossa casa, uma das razões pelas quais nós atrasamos alguns minutos, porque ela precisava de uma orientação do racionalismo cristão, e assim foi feito na medida do possível. Então, isso causou um pouco de atraso, razão pela qual peço desculpas a todos, mas temos aí, durante alguns minutos que ficaremos juntos nessa palestra, a oportunidade de discorrermos sobre um tema seríssimo, que é um tema relacionado aos vícios. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Primeiramente, a filial Piracicaba do Racionalismo Cristão, na tarde de hoje, e até o dia 30 de abril, estará, como todos puderam verificar, fazendo uma exposição RC Piracicaba 76 anos, onde ali conseguiu compilar algumas imagens históricas desta casa, que é, se não me falha a memória, a terceira casa mais antiga do estado de São Paulo. Temos a Santos, que foi a primeira casa-chefe, que hoje é a filial Santos. Depois temos a filial São Paulo, a filial Rio Claro, então é a quarta, e a filial Piracicaba, que tem 76 anos. A quarta casa no estado de São Paulo, e uma das primeiras também a nível mundial, porque o racionalismo cristão, em 1939, quando esta casa foi inaugurada, não possuía essa centena ou mais de centena de casas que hoje possui, do qual puderam vislumbrar através de alguns slides que nós passamos no início antes dessa palestra, durante esse período, passamos alguns slides do RC no mundo, onde ali constam imagens do racionalismo cristão, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o Brasil, enfim, e algumas casas no exterior também, onde divulgam-se esses princípios espiritualistas que abrangemos aqui. Na verdade, eu gostaria que a minha palestra fosse introduzida por outra pessoa. Se você puder, eu gostaria de convidar aqui a diretora tesoureira da casa, Vânia Ferreira de Lima, fazer uma introdução para essa palestra e, em seguida, já iniciaremos. Uma salva de palmas para a diretora nossa, Vânia Ferreira de Lima, por favor. Isso eu não combinei com você, mas fica chato eu introduzir minha palestra. Né? Não, beleza. Então abaixa aqui para mim, porque eu sou baixinha. Eu fui surpreendida, hein? Fui surpreendida com isso, hein? Eu preciso crescer, né, seu Laurindo? É duro ser baixinha, viu, gente? Tá bom. Surpreendida novamente. Tá bom, qualquer coisa eu já tiro. Bom, então, já que eu fui surpreendida, né, com essa apresentação inesperada, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme vocês comparecerem sempre aos eventos, às palestras que a filial dessa casa, dessa cidade, sempre está agora promovendo. E vamos dar início à palestra, a mais uma palestra, a primeira desse ano, né? Que será sobre um tema importantíssimo que afeta não só aqui, mas muita gente, que é o vício, né? O vício, seja ele do álcool, do fumo, o vício da maledicência, porque existem vários tipos de vícios, não só aqueles que denigrem e destroem o nosso corpo físico, mas também existem muitos vícios psíquicos, vícios mentais, hábitos que se tornam vícios repetitivos e que trazem ao ser humano prejuízos incalculáveis. Mas aqui, então, hoje o palestrante vai falar sobre o vício em geral, né? Creio que ele vai discorrer com um grande talento, como sempre. Então, é isso. Está aberta a palestra e vamos dar início, então. Então, a palavra é toda do palestrante. Gostaria de destacar e convidar essa pessoa aqui na frente também. Tá. É para mim ler. Tá bom. Então, a solicitação dele aqui é para mim ler, né? A filial Piracicaba do Racionalismo Cristão. Piracicaba, 18 de abril de 2015.
Ilustríssimo senhor Lincoln Ono, Kiyoshi Ono, assistente da filial Piracicaba do Racionalismo Cristão. Estimado senhor, em nome da filial de Piracicaba do Racionalismo Cristão, gostaria de manifestar-lhe os nossos protestos de estima e gratidão pelo gesto de doação do equipamento notebook que recebemos em março deste ano e que muitos nos possibilitará agilizarmos nossos expedientes administrativos, assim como organizarmos a nossa estrutura histórica e de informações para o progresso dessa filial, em sintonia com os modelos administrativos atuais. Em nome do Racionalismo Cristão e do corpo administrativo da filial Piracicaba, receba os nossos respeitosos cumprimentos. Fraternal abraço pela filial de Piracicaba do Racionalismo Cristão. Antônio Ferreira de Lima Júnior, secretário, presidente em exercício. Tá. Exato. Na filial. Isso, a filial agradece. Imensamente. Obrigada. Obrigado. Então, está aberta a palestra. Muito obrigado. A justiça tem que ser feita, né? Agradecimento a essa valiosa contribuição que recebemos na nossa casa, porque estamos modernizando as estruturas administrativas da casa já há algum tempo, né? E procurando também expandir o racionalismo cristão de Piracicaba através de algumas mídias, as quais eu gostaria até que, ao final deste evento, nós distribuíssemos alguns dos panfletos que temos com os endereços dessas mídias, que são uma estação de rádio com músicas, com clássicos musicais nacionais e internacionais, uma página Facebook que é muito popular hoje, mas que está constantemente atualizada, trazendo ali sempre temas de relevância, páginas, ou melhor, aplicativos para o celular. Enfim, temos algumas mídias que gostaríamos de estar divulgando ao final deste evento, e para isso temos alguns panfletos que poderíamos distribuir, principalmente aqueles que não tiveram contato ainda com essas mídias. Então, iniciando agora a nossa palestra sobre o combate aos vícios no mundo contemporâneo, qual a razão desta palestra? Qual a idealização desta palestra? Meramente intuitiva. Sabemos que muitas vezes nós pretendemos realizar um projeto no nosso viver e ficamos ali pensando, repensando, criando esse projeto mentalmente até que ele se consume. Ou, muitas vezes, até não se consume, justamente pelo fato de estarmos pensando demais e não deliberarmos que ele está no ponto de ser apresentado. Ao contrário, existem inspirações intuitivas que nos vêm de pronto, como, por exemplo, intuitivamente, espiritualmente falando, nos vem e diz: faça isso, escreva sobre isso, divulgue isso, é necessário divulgar isso. E vivemos numa época tumultuada, se formos assim dizer, porque realmente há uma expansão irrefreável com relação a hábitos viciosos, de quaisquer espécies, e vamos tratar de alguns principais que assolam o ser humano, diminuem o seu viver, a sua longevidade essa que foi tema de uma palestra anterior nesta casa, que seria a busca da longevidade. Ali foram abordados alguns temas também, como justamente evitar os vícios, os hábitos viciosos, porque eles concorrem para a diminuição da vida física. Muitos hábitos viciosos dilaceram o organismo humano, causam enfermidades incuráveis, e tudo isso é negativo, tudo isso é altamente prejudicial, porque, primeiramente, não estamos aqui para abreviar o nosso viver físico, não estamos aqui para interromper esse viver físico cometendo suicídio lento. E o vício, toda forma viciosa, é uma prática de suicídio lenta. Então, vamos abordar agora, a partir de agora, esse assunto que é de extrema seriedade. Por essa razão, foi intuído fazer para que seja divulgado. Então, temos aí o combate aos vícios no mundo contemporâneo. Primeiramente, para que saibamos a definição de vício, onde vem de uma palavra em latim, vitium,
que significa defeito físico ou moral, deformidade, imperfeição, defeito que torna uma coisa ou ato impróprios, inoperantes ou inaptos para o fim que se destinam, ou para o efeito que devem produzir. Falta, defeito, erro, imperfeição grave, viciação, viciamento. Este é o conceito de vício nas letras, o conceito de vício meramente semântico, onde, agora, logicamente, iremos desdobrar nos outros aspectos. Os vícios mais comuns que presenciamos na atualidade estão aí classificados: o álcool, o fumo, que é conhecido como tabagismo, as drogas, que são os entorpecentes, né? Café, remédios, comer exageradamente e jogatinas. Por incrível que pareça, existem realmente bastante práticas ainda de jogatinas. Vide Las Vegas, tem cidades até estruturadas para acalentar estas práticas entre os seres humanos, onde ali, inclusive, há a livre circulação de valores, a livre circulação de moeda, e são legalizadas. Veja que aí existe até uma atitude paradoxal. Enquanto algumas espécies de jogos, ou mesmo todos os jogos, ilícitos ou não, são proibidos em algumas nações, outras há que organizam licitamente, legalmente, portanto, algumas práticas e até estruturam paraísos, por assim dizer, para essas práticas. Os vícios morais, maledicências, a inveja é um vício, a ira, a cobiça, a luxúria, preguiça, o orgulho, são formas morais, porque não estão materializadas, são oriundas das vibrações do pensamento, dos maus hábitos praticados. Elas podem se materializar através das ações consequentes, mas têm uma origem moral, uma origem que reside no espírito. Portanto, são vícios considerados como vícios morais. E os vícios modernos? Internet, os jogos eletrônicos, o pessoal fala os games, né? Celulares, que anda tomando uma proporção indimensionável. Televisão não deixa de ser um vício, porque há pessoas que realmente deixam todos os seus afazeres para ficarem à frente da televisão, como se aquilo representasse uma peça de fundamental importância para o seu viver. Se ainda fossem os profissionais que fazem televisão, justificado estaria. Mas há realmente os telespectadores ali realmente viciados nesse tipo de mídia. E os exercícios físicos, que também constituem uma prática de vício. Principalmente na atualidade, onde proliferam as academias de exercício físico, existe aí um ponto positivo, que é realmente eliminarmos as gorduras localizadas, tudo aquilo que poderá fazer mal à saúde, né? Que poderá causar problemas circulatórios, problemas de massa muscular ou indevida ou até em excesso, enfim. Tudo isso é modelado, tudo isso é, de uma certa forma, balanceado por exercícios físicos. Mas esses exercícios físicos não requer tão somente que o ser se entregue a academias e fique ali, como dizem, vulgarmente malhando o dia todo, a noite toda, em troca de ter apenas uma perfeição física, enquanto o nosso viver nós sabemos que requer equilíbrio espiritual e equilíbrio físico. É necessário ter o equilíbrio físico, sim. É necessário ter até os contornos físicos bem apurados, bem tratados, mas sem deixar que isso se torne um hábito vicioso, se torne um hábito prejudicial. Antes de entrarmos nas consequências, eu gostaria de fazer alguns relatos com relação a uma coleta de informações que fizemos com relação ao que mencionamos anteriormente sobre os tipos de vícios. Então, temos aqui dados relevantes, como, por exemplo, 639 brasileiros morreram por overdose. Estamos falando das drogas, dos entorpecentes. O consumo de drogas ilegais, em um ano, explodiu no Brasil. Estamos falando só desse país. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que a taxa de fatalidade por consumo de drogas cresceu 700% entre os anos 2000 e 2011. Portanto, aí, praticamente uma década, 70% ao ano, 700% em uma década. Em números absolutos, o dado até não impressiona.
foram 639 mortes por overdose no Brasil só em 2011, só em um ano. As novidades do mundo das drogas trouxeram novos perigos. Até os anos da década de 90, a droga conhecida como heroína injetável era o que havia de mais destruidor. Não é mais. A substância mais assustadora no mundo das drogas chama-se Crocodil. É uma concorrente barata da heroína. Ela provoca rapidamente uma crise de abstinência e apodrece a carne do usuário. Então ela mata por gangrena. Outra droga que o usuário praticamente assina o próprio atestado de óbito é o crystal meth. Inalado, ele chega rapidamente ao cérebro, produz uma sensação de prazer 9 vezes mais potente que a cocaína e uma síndrome de abstinência mais rápida e duradoura. Aprisiona rapidamente o usuário ao vício. Maconha sintética, catinoma sintética, fenetilamina, piperazina, kratom e cat são as novas substâncias psicoativas cujo arsenal vacilante a polícia tem dificuldade de ilegalizar. Então, as drogas, isso sem contar as populares, o crack, a cocaína e a maconha, que hoje parece que livremente pelas ruas é permitido. Como se fosse uma prática comum, como se fosse um lanche que se toma na lanchonete ali da esquina. E, na realidade, são o quê? Pessoas que estão entregues a essa situação por falta de apoio espiritual, por falta de apoio psíquico, por falta de orientação. Nós chegaremos mais adiante nessas questões no decorrer da nossa palestra. Falando um pouco sobre o álcool, uma estatística interessante aqui, a cada 36 horas... A cada dia e meio, 36 horas, um dia e meio, um jovem morre vítima de álcool no país, só no Brasil. Dados levantados pelo Estado de São Paulo, no portal DataSUS, mostram que a cada 36 horas, um jovem brasileiro morre de intoxicação aguda por álcool ou de outra complicação decorrente do consumo exagerado de bebida alcoólica. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, reunidas neste portal, foram registradas em 2012, o último dado disponível, portanto, 242 mortes na faixa etária dos 20 aos 29 anos, causadas por transtornos por causa do uso do álcool, conforme definido pela Classificação Internacional de Doenças. Considerando todas as faixas etárias, o número de mortes causadas pelo álcool chegou a 6.944 em 2012, quase o dobro do registrado em 1996, dado mais antigo disponível na base do DataSUS. Naquele ano, foram 3.973 óbitos associados ao consumo exagerado de bebida. No período, a alta no número de mortes foi de 74%. Então, temos a acrescentar. Essas são as mortes diretas, fora as mortes indiretas causadas pelos homicídios, pelos suicídios, justamente pelos transtornos psíquicos causados por esta que é uma droga legalizada, mas uma das mais potenciais destruidoras do organismo humano. Vejamos obras como Saber Viver, de Pompeu Cantarelli. Vejamos as cartas doutrinárias de Antônio Cotas, que o racionalismo cristão edita, e ali existem inúmeros conselhos úteis, principalmente a ex-ébrios ou a pessoas ébrias, ou então a esposas de pessoas ébrias, que choravam lágrimas de sangue ao escrever ao racionalismo cristão, relatando os duros casos vividos em família. Esses são os atingidos indiretamente. Os filhos de casais, portanto, onde um dos cônjuges ou os dois cônjuges são viciados no álcool, saem com deficiências congênitas, saem com doenças do sistema nervoso central, que irão desenvolvendo na medida em que vão crescendo, até tornarem-se adultos, e com isso, fatalmente, adquirirão outras enfermidades durante o transcorrer do viver. O álcool é uma das drogas que, tão perniciosa, ela já começa queimando os lábios, descendo pelo céu da boca, as células do esôfago, atingindo o estômago. Vemos que o álcool, quando pegamos um vidro de álcool e espalhamos numa superfície, ele evapora rapidamente. Chamamos isso de ser uma substância volátil, portanto, ela evapora com frequência, com facilidade. Agora imaginamos esse álcool no recipiente, onde ali limpamos um vidro e tal, ele fica em forma líquida, ele demora mais para evaporar. E é aquilo que o ser toma. Ou seja, a substância etílica, a substância alcoólica,
ela não é volátil dentro do organismo, ela não evapora com essa facilidade. Ela simplesmente é líquida como se fosse um copo d'água, e ali fica no organismo. Então, imaginemos as paredes do estômago, imaginemos as paredes do intestino, imaginemos as consequências no esôfago, as consequências até mesmo nos órgãos do sistema respiratório, e principalmente, tudo que ingerimos automaticamente vai para a corrente sanguínea. Então, essas células do sangue também são prejudicadas, inclusive principalmente as células cerebrais. Daí, então, as alterações psíquicas das pessoas que ingerem o álcool e automaticamente passam a ser pessoas como que subjugadas por uma terceira entidade, vamos assim dizer, que seria as obsessões espirituais ocasionadas pela fraqueza de espírito daquele que ingere o álcool ou qualquer outra substância viciosa. Então, uma das drogas que é legalizada e das mais perniciosas é o álcool. Falando um pouquinho sobre o tabagismo. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de morte evitável no mundo. A organização estima que 1/3 da população mundial adulta, cerca de 2 bilhões de pessoas, sejam fumantes. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a população masculina mundial, 47% de toda a população masculina mundial e 12% da feminina fumam. A fumaça do cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. O alcatrão, por exemplo, é composto de mais 40 compostos cancerígenos. Já o monóxido de carbono, em contato com a hemoglobina do sangue, dificulta a oxigenação e, consequentemente, ao privar alguns órgãos do oxigênio, causa doenças como a arteriosclerose, que obstrui os vasos sanguíneos. A nicotina é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma droga psicoativa, que causa dependência. Ela também aumenta a libertação de catecolaminas, que contraem os vasos sanguíneos, aceleram a frequência cardíaca, causando hipertensão arterial. O tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças, sendo responsável por 30% das mortes por câncer de boca, 90% das mortes por câncer do pulmão, 25% das mortes por doença do coração, 85% das mortes por bronquite e enfisema, 25% das mortes por derrame cerebral. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todo ano mais de 5 milhões de pessoas morrem no mundo por causa do cigarro. E em 20 anos, esse número chegará a 10 milhões se o consumo não diminuir. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o tabaco também tem relação com impotência sexual e infertilidade masculina, pois, segundo os estudos, prejudica a mobilidade de espermatozoides. Os mesmos prejuízos também são atribuídos ao cachimbo e ao charuto. Apesar de não serem tragáveis, possuem uma concentração de nicotina maior que é absorvida pela mucosa oral. Não só o fumo ativo, mas o fumo passivo também aumenta os riscos da doença. 7 não fumantes morrem por dia em consequência do fumo passivo. O tabagismo passivo aumenta em 30% o risco para câncer de pulmão e 24% para infarto. Então, essas informações relacionadas ao cigarro também são alarmantes, porque, de fato, e principalmente a nós que não fumamos, participarmos de uma roda social onde ali exista a fumaça do cigarro de seres que fumam é altamente prejudicial, porque estamos praticamente entrando no mesmo barco, como se diz por aí. Estamos entrando numa mesma sintonia, uma vez que, participando dessa nocividade, estamos a ingerir, sem podermos fazer nada por isso, através do sistema respiratório, estas substâncias negativas, essas substâncias que são psicoativas e prejudiciais à saúde. Vamos falar agora sobre um vício novo. Talvez poucos saibam a denominação, mas nomofobia. Alguém aí sabe o que seria nomofobia? Já ouviu falar em nomofobia? Talvez seja realmente um termo bem recente. Nomofobia, ele tem uma relação com o termo em inglês. No, de não, sem, né? No caso não, sem. Mo, M-O, de mobile. Mobile seria os nossos dispositivos móveis, celular, tablet. Todos esses aparelhinhos que hoje estão inundando aí os seres humanos, dos quais não se apartam deles nem na hora de fazer as refeições. Então, nomofobia, medo de ficar sem o dispositivo mobile. O termo é esse. Muita gente, no entanto,
acaba viciada em todas as funções que esses aparelhos trazem, como jogos e aplicativos, afirma uma psicóloga de São Paulo, doutora Marina Vasconcelos. Essas pessoas se comportam como se em todos os momentos acontecesse algo tão importante a ponto de impedir a desconexão. O resultado da mania é a sensação permanente de que falta tempo para dar conta de tudo e relações mais impessoais, já que a tecnologia acaba atravessando os encontros. Não é o caso evidente de abrir mão da tecnologia, mas aprender a usá-la a seu serviço e não ficar à disposição dela ininterruptamente, diz uma das especialistas. Se você quer entrar numa operação detox do celular, temos umas dicas aqui. Primeiro, desabilite as notificações, porque um celular tocando o tempo todo incomoda todo mundo, isso todo mundo já sabe, mas as notificações e atualizações de um smartphone também fazem barulhinhos e vibrações que, além de muito chatas, desviam não só o seu foco de atenção, mas também de quem está próximo de você. A psicóloga recomenda que sejam guardados horários durante o dia para ver se alguém te mandou uma mensagem na rede ou se desafiou você em algum jogo, o que pode até incentivar a boa convivência se respeitados alguns limites. 2. Compre um despertador. Você é daqueles que coloca o celular embaixo do travesseiro? Pois bem, o mundo não vai cair se você deixá-lo desligado durante a noite. Muito pelo contrário. Essa prática pode te garantir um descanso muito mais eficiente. O sono é dividido em 3 fases: o sono superficial e o sono profundo. É apenas na segunda fase que o corpo consegue recuperar as energias. Quando há uma alternância entre sons altos e baixos, o organismo fica em estado de alerta e não conseguimos passar para a fase profunda do sono. Isso tudo afirmado por psicólogos e médicos. Por isso, vale investir num despertador tradicional e aposentar o alarme do celular. 3. Guarde os momentos na memória. Tudo que você faz vai para o Facebook? Compartilhar momentos importantes com as pessoas próximas é importante, mas vale refletir se a necessidade de expor a sua rotina não está atrapalhando a qualidade das suas experiências e dos seus relacionamentos. É comum vermos cada vez mais gente tirando foto, fazendo filmagens e os colocando nas redes sociais. Isso faz parte do mundo atual, mas é importante não esquecer que as lembranças mais valiosas ficam na memória. Dificilmente você fica revendo os álbuns de uma noite com os amigos ou das fotos na praia, mas os efeitos que as ocasiões de lazer oferecem permanecem vivos e estreitam laços. Outro ponto importante é lembrar que a interação entre as pessoas pode ser perdida em função da exposição, que nem sempre é positiva. É preciso muita atenção com o que colocamos nas redes sociais. Esse conteúdo chega ao alcance de gente que nem conhecemos muito bem. 4. Deixe para usá-los nos intervalos. Para não tirar o foco do trabalho ou do estudo, o melhor é deixar para usar o celular em intervalos, como a hora do almoço ou a pausa para o café. Mas a psicóloga Marina frisa que no momento em que você estiver comendo, ou melhor, o melhor é desligar o celular. Só assim é possível sentir as cores, texturas e sabores que fazem parte dos alimentos. Além disso, quando não prestamos atenção na quantidade de alimentos que colocamos no prato e nos envolvemos com uma atividade paralela, tendemos a comer mais do que realmente seria necessário. 5. Não tenha medo de desligar. Às vezes, o celular pode fazer a função de um controle remoto, e você é quem sofre o controle. Qualquer pessoa sabe como te achar, não importante onde e nem o horário. Essa é uma vantagem, afinal, caso haja uma emergência, você pode rapidamente ser acionado. O problema é quando essa funcionalidade acaba sendo uma prisão. O conselho da psicóloga é para usar mais o celular como um telefone de fato do que como uma caixa de e-mails ou uma forma de acesso à internet. E se for para relaxar, numa viagem ou num final de semana, não tenha receio de desligar o celular. A maior parte dos seus problemas pode esperar pela segunda-feira. 6. Ouça quem está do seu lado. Se você ainda está em dúvida se o celular está tomando mais tempo da sua vida do que deveria, pare um momento e ouça o que dizem os seus amigos, familiares e o companheiro. É a sua relação com essas pessoas que será prejudicada se você estiver abusando do smartphone.
Eles podem até tomar medidas mais drásticas, como limitar o uso do celular em casos extremos, e essa pode ser uma atitude positiva. 7. Seja racional. Pergunte-se, o que eu estou esperando? Eu preciso olhar isso agora? Se a resposta for negativa, deixe o celular de lado e aproveite a companhia de quem está ao seu lado. Mas se ela for afirmativa, explique a quem está ao seu redor a importância desse contato. Orienta a psicóloga Ana Luísa Mano, do Núcleo de Pesquisas em Psicologia e Informática da PUC de São Paulo. O ato de prestar mais atenção no seu celular do que no que está ao seu redor pode ser visto com maus olhos, como se o ambiente estivesse desinteressante. 8. Busque ajuda profissional. Diferentemente do vício em drogas ou álcool, o vício em celular não é tão fácil de detectar, até porque as suas implicações são mais psicológicas do que físicas, afirma a mesma psicóloga. Se isso já está te incomodando, busque a ajuda de uma terapia para se livrar do problema. No entanto, a psicóloga faz uma ressalva. Procure um profissional que esteja familiarizado com esse tipo de problema, evitando conselhos do tipo: você deve abolir a internet do celular. As conexões são cada vez maiores. O cuidado é preservar sua rotina, além da dependência dos aparelhos. Demos bastante destaque a esse tipo de vício porque realmente é um dos mais atuais e que toma proporções realmente superlativas, por assim dizer, porque observamos no nosso dia a dia que realmente as pessoas estão mais dependentes dessas telinhas do que olhar ao seu redor e fazer o relacionamento com os seus semelhantes de um modo mais afável, de um modo mais humano. Estão se tornando pessoas cibernéticas, pessoas virtuais, ao passo que não somos isso. Somos seres humanos e a tecnologia está para nos auxiliar, mas não podemos ser reféns dela. Vamos falar também de um outro vício chamado cybervício, que é o vício das pessoas que são muito ligadas à computação, à internet e não se desligam desse tipo de vício. Checar e-mails, Facebook, notícias, Twitter ou alguma das infinitas redes sociais disponíveis por aí é a primeira coisa que você faz ao acordar e a última antes de dormir? Você fica o tempo todo com o celular na internet no caminho de casa até o colégio? Não consegue deixar o computador para executar outras atividades, como exercícios físicos ou passar um tempo com uma pessoa em carne e osso? Fica todo o tempo postando no Facebook ou Twitter, quando sabe que seus amigos estão conectados? Não consegue fechar seu planejamento de estudos diários, porque toda hora tem que checar as suas mensagens, perdendo um precioso tempo com isso? Se sente ansioso quando passa algumas horas desconectado? Você prefere perder um dedo a ficar um dia inteiro sem acesso à internet? Pensando em ajudar vocês, meus queridos amigos, com esse problemão, elaborei algumas dicas que farão com que vocês consigam diminuir as horas online e transferir esses tempos para as atividades intelectuais. Como eu sempre digo, comece a aplicá-las hoje, nada de deixar para amanhã. Evidentemente que essas dicas são preparadas às pessoas que esse profissional tratou, porque hoje existem clínicas até especializadas em internação por pessoas viciadas em internet, games e celulares. E, naturalmente, isso não se aplica a nós aqui reunidos, estamos apenas passando essas dicas que o profissional colocou. Então, no contextual aqui, não vamos levar ao pé da letra, né? Dica número 1, tenha consciência dos seus vícios, mantenha por um dia uma folha e um lápis com você. Anote todos os sites que foram acessados e coloque um traço ao lado do nome anotado para cada vez que você retornar ao site durante todo esse dia. Ao final do dia, será possível saber quais são as ferramentas da internet no qual você está mais dependente. Assim fica mais fácil enfrentar o inimigo. Dica 2. Introduza uma pausa. O vício é algo que a gente faz automaticamente sem pensar. A partir de agora, cada vez que você se pegar indo checar suas mensagens, pare e faça as seguintes perguntas. Eu realmente preciso fazer isso agora e por quê? Não importa se mesmo assim você acabe na frente do computador. O mais importante é começar a ter a consciência de que o problema existe. Dica 3. Dê um tempo a cada hora. Mesmo que você esteja preso ao seu vício por todo o dia,
Pare por 10 minutos a cada hora de conexão. Saia de perto da máquina que te escraviza. Caminhe por 10 minutos. Alongue o seu corpo. Faça algumas algumas flexões de chão ou alguns pés de chinelos. Arrume a bagunça do seu quarto. Escreva em um caderno. Beba água. Coma uma fruta. Medite. Converse com alguém. Faça qualquer coisa que não seja na internet. Quando retornar ao computador, feche o navegador e tente fazer algo não relacionado à internet por alguns minutos. Execute estas 3 dicas, a fim de se preparar para o próximo passo, onde iremos ensinar como desenvolver um hábito mais saudável em relação à internet e, consequentemente, diminuir suas horas de dependência virtual. Então, temos aqui um tópico deles chamado Exterminando o Vício Cyber. Exterminando de uma vez com o vício da internet, ao longo da jornada, é bom para a gente ter uma ideia de como gostaríamos que fosse a nossa vida sem o vício da internet. Como seriam seus resultados nas provas? Como você seria como ser humano caso não ficasse checando mensagens e notícias na rede o dia inteiro? Algumas coisas a considerar. O objetivo dos textos sobre como combater o vício não é retirar as redes sociais da sua vida. Não é para jogar o seu iPhone ou laptop no lixo. Estas ferramentas são extremamente poderosas e úteis. O próprio professor aqui diz que faz boa parte de uso no seu trabalho, usando essas ferramentas. E elas vêm mudando as vidas de uma maneira muito positiva. A ideia é simplesmente não ser controlado por elas, e assim ter uma vida mais equilibrada que inclua outras atividades. Reserve um tempo para atividades fora da internet. Isto significa que durante um período do dia, você vai realmente bloquear da sua frente qualquer ferramenta que te permita acessar a internet. Se você deseja se exercitar, reserve um tempo para esta atividade, mesmo que seja apenas 30 minutos, 3 vezes por semana. Reserve um tempo para passear com seus amigos e entes queridos. Reserve um tempo para caminhar na solidão. Claro, não leve o seu celular. Estude sem distrações. Durante o período de estudo, fique longe de qualquer coisa que te permita acessar a internet. Se precisar delas a um familiar, peça para ele escondê-las de você até um determinado horário. Estipule um limite de tempo diário para acesso às redes sociais. Estabeleça uma frequência para acessá-las ao longo do dia. 2 vezes por dia, durante 15 minutos, por exemplo. Este limite permite que você continue acessando as suas redes e sites de notícia ao mesmo tempo em que libera mais tempo para executar outras atividades. Além disso, com o limite de tempo, você se força a utilizar estas ferramentas tão viciantes de forma mais eficiente e objetiva. Seja exigente com as ferramentas que você usa. Às vezes, usamos alguma ferramenta da internet apenas pelo fato de todo mundo estar usando. Muitas vezes, elas nem são do nosso interesse e lá estamos nós acessando elas uma vez ou outra. Não tenha pena, delete ela da sua vida. Outro tipo de vício, muito comum entre os mais novos, são os jogos eletrônicos. Aqui algumas estatísticas. Dependência de jogos eletrônicos tem sintomas idênticos ao vício em drogas. Outra notícia. Compulsão por computadores pode até causar síndrome de abstinência. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo está oferecendo tratamento gratuito a dependentes. Síndrome de abstinência, angústia e ansiedade. Os sintomas, na maioria das vezes associados às drogas, são exatamente os mesmos apresentados por quem é viciado em videogames ou viciogames, como alguns jovens já apelidaram na internet. Alguns jovens viciados em videogames chegam a roubar dinheiro dos pais para ir em uma lan house, igual ao que fazem alguns dependentes químicos para comprar drogas, ressalta o psiquiatra da infância e adolescência, Dr. Fábio Barbirato, chefe do setor infantil da psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia. O local vai começar a atender adolescentes viciados em games a partir de março. A compulsão dos jovens por jogos eletrônicos é muito parecida com a compulsão por drogas ou álcool, ou com a compulsão dos adultos por pôquer ou apostas no jockey, ou dos idosos por bingos, compara o mesmo médico. De acordo com o médico,
O maior problema no caso de jovens viciados em jogos eletrônicos é a dificuldade dos pais em identificar e lidar com o problema. É uma coisa muito nova e as famílias não conseguem perceber com facilidade. Falta um referencial. Como os pais vão dar limites e o exemplo aos filhos se eles não foram criados com computadores e videogames? Então, temos aqui mais algumas notícias relevantes, como estudo nos Estados Unidos associa videogame a ganho de peso e depressão. Vício em internet deve ser considerado distúrbio mental, dizem médicos. Jovem chinês é espancado em centro de tratamento para viciados. Jovens viciados em internet têm mais chances de se autoflagelar, diz um estudo. Um relato aqui. Eu acordava às 8 horas e ficava no computador até às 4 da madrugada, diz um dependente de internet. Segundo ele, muitos pais deixam os filhos entretidos nas máquinas para terem um momento de folga, de alívio. Os jovens já ficaram mais de 24 horas jogando. Um estudo na Academia de Pediatria dos Estados Unidos recomenda que os jovens não fiquem mais de 2 horas por dia utilizando computadores ou videogames para fins recreativos. Entretanto, o Barbirato cita casos em que adolescentes e crianças ficaram quase 24 horas jogando ou passaram as férias inteiras na casa de praia sem sair da frente do monitor. Em casos diagnosticados de compulsão, a criança diminui a tolerância em ficar distante dos jogos eletrônicos. Ela quer jogar cada vez mais, explica o médico. Nesses casos, a criança pode ficar sedentária e desenvolver doenças como diabetes e obesidade, além de ser comum o afastamento dos amigos e dos estudos. Para o psiquiatra, a atuação dos pais é fundamental, pois eles têm um papel limitador no uso do computador e do videogame pelos filhos. E para ajudar pais e filhos a tratar da compulsão em jogos eletrônicos, a Santa Casa de Misericórdia abriu 50 vagas para jovens de 12 a 16 anos. Enfim, após essa primeira parte da nossa palestra, onde demos algumas explanações sobre principais vícios comuns observados por todos nós, porque eu acredito que todos nós já observamos alguns desses aspectos em alguém, seja um familiar, um amigo, já observamos esses sintomas em algumas dessas pessoas. Essa é a primeira parte que relata o poder destrutivo da ação do vício e que realmente alguns de nós até poderíamos nos auto-questionar. Mas não sofro esse problema, não tenho esse problema, felizmente comigo tudo corre bem. Temos jovens aqui na nossa palestra de hoje, mas que amanhã ou depois terão filhos. E eis que esses conselhos do racionalismo cristão serão úteis, porque aplicarão nos seus filhos. Eles são a nossa preocupação. Essas crianças que irão crescer. Já que aqui temos hoje a maioria de adultos, não temos tantos jovens, e essa palestra seria até mais direcionada aos jovens, certamente haverá um momento em que teremos mais jovens interessados em assunto desse tipo, para que possam raciocinar sobre o que aqui estamos falando, sobre a seriedade dos assuntos que aqui estão sendo abordados. Com muita clareza, com muita tranquilidade, o racionalismo cristão faz essa abordagem, mas seria uma negligência da nossa parte se não entrássemos na segunda parte, que é a parte espiritualista relacionada a todas essas questões. Então temos ali as consequências, onde o racionalismo cristão entra com muita propriedade a explicar. Obsessão, distúrbios psíquicos, distúrbios fisiológicos e, consequentemente, o encurtamento da vida. A obsessão é uma enfermidade psíquica, uma enfermidade espiritual, onde o descontrole nos atos, os vícios, a prática de atitudes inconsequentes, repetir mecanicamente certos maus hábitos, enfim, toda uma série de desvios da nossa sã consciência são sintomas predisponentes de se adquirir a obsessão. Veja que citamos aí os vícios, onde entram aí as questões que foram abordadas, sejam eles de quaisquer espécies. Isso porque não falamos, não tratamos com certa propriedade de alguns vícios morais que ali foram colocados, como a inveja, o luxo, o egoísmo, a ira, uma série de vícios que são morais e que são altamente prejudiciais, porque
sendo morais, são vícios espirituais e que também entram como causas predisponentes para se adquirir a obsessão. No racionalismo cristão, se trata a obsessão através da desobsessão. E a desobsessão no racionalismo cristão consiste no esclarecimento daquela pessoa que está perturbada, que está enferma psiquicamente, sobre o que ela é como ser espiritual, sobre as ferramentas que ela possui para driblar os seus próprios problemas, além, claro, do amparo espiritual que ela obterá frequentando as reuniões do racionalismo cristão. Porque aqui, em nossas reuniões públicas, é realizada uma corrente fluídica que ampara espiritualmente e retira destas pessoas perturbadas os seus sintomas maléficos e ela retorna ao seu lar limpa psiquicamente, com o seu espírito aprumado, alinhado, pronto para saber decidir por si própria. E assim se repete esse tratamento quantas vezes for necessário, até que a pessoa consiga se apartar do seu mal, da sua obsessão. Os distúrbios psíquicos que estão relacionados nesse slide, nesse quadro, estão diretamente relacionados à obsessão. Os distúrbios psíquicos, logicamente, são o passo inicial para se adquirir essa obsessão, porque a pessoa começa com algumas manias, a pessoa começa com atitudes, onde começa a dispensar rotinas que seriam dos seus deveres no seu lar, por exemplo, para apresentar tão e somente à disposição daquela prática viciosa. Tudo isso são distúrbios de ordem psíquica que já são ali o início dessa doença maior que é a obsessão espiritual. Os distúrbios fisiológicos, em alguns casos, já se refletem logo em seguida, porque é um espírito perturbado. Uma pessoa que está ali entregue só a essas práticas viciosas, uma pessoa que, por exemplo, fica 24 horas jogando num monitor de computador ou num videogame, uma pessoa que está 24 horas conectada numa internet, como que ela pode ter a saúde do seu corpo físico? Como que o seu corpo pode estar respondendo bem aos seus impulsos cerebrais, ao seu sistema nervoso? Absolutamente não. Essa pessoa estará à mercê de distúrbios fisiológicos que, se não ocorrerem enquanto jovem, porque até mesmo enquanto jovem temos uma certa robustez física, certamente mais adiante, numa idade mais adulta, ali acarretarão problemas, como problemas de visão, problemas do sistema nervoso, problemas até mesmo de depressão, onde já entram causas não fisiológicas, porque tudo isso é causado justamente pelas práticas viciosas. Isso porque não consideramos aqui ainda a questão da assistência espiritual negativa, a qual iremos abordar mais adiante. E ali um tópico chamado, consequentemente, o encurtamento da vida, onde, logicamente, a pessoa que pratica qualquer vício está encurtando a sua vida, está cometendo um suicídio lento. Ela está se suicidando, porque ela não está tendo equilíbrio no seu viver. Tudo aquilo que colocamos de errado no nosso organismo está aniquilando esse organismo. E é uma norma, número 1, de todos nós, prolongarmos a nossa vida física até os mais altos níveis possíveis, porque isso é uma norma, é uma lei natural, uma lei da vida, que temos que combater, é um instinto. Quando uma mãe protege um filho, ela tem o instinto de proteger a vida desse filho. Logicamente, aí está falando mais alto as leis que são naturais, as leis que são universais. Então, norma número 1, cuidarmos da nossa saúde. Ela é o maior patrimônio que nós temos. Para cuidar da saúde física, é necessário ter saúde espiritual. Consequências aos desencarnados. Então aí vamos entrar num tópico dos espíritos desencarnados. Nós sabemos que a atmosfera do planeta Terra não possuem só nós aqui configurados fisicamente, e sim diversos níveis de espíritos que desencarnam e por desconhecimento próprio ficam a perambular pela atmosfera do planeta. Então vemos aí uma gravura de uma jovem numa festa onde ela está dançando e certamente sob o uso de algumas substâncias alcoólicas e algumas substâncias psicoativas. Ao lado dela vemos manchas escurecidas na forma de bolas negras e também o semblante de uma pessoa, de um homem, um semblante meio fantasmagórico, que é justamente o reflexo de um espírito desencarnado fluidificado através dos fluidos da atmosfera do planeta Terra, portanto dos fluidos negativos da atmosfera, a materializar-se num corpo masculino. Se essa moça fosse médium vidente, enxergaria exatamente na forma que está nessa gravura. Ressaltamos que essa gravura é da obra A Vida Fora da Matéria, editada pelo racionalismo cristão. Esta obra possui dezenas de gravuras sobre justamente a vida fora do mundo material, a vida espiritual.
Mostra a ação de espíritos superiores e também a ação de espíritos inferiores na atmosfera do planeta Terra, a perturbar e a levar os seres humanos à loucura, ao avassalamento, ao suicídio e a todas as enfermidades psíquicas e até mesmo físicas de que temos conhecimentos. Então aí vemos uma pessoa que está causando consequências aos desencarnados, porque ela, estando fazendo uso de práticas viciosas, está atraindo automaticamente para junto de si essa assistência espiritual. E aí vemos, então, as bolas negras e o homem materializado, que nada mais é do que um espírito ignorante da sua situação de desencarnado, que está ali perambulando e casado por afinidade espiritual àquela criatura, espargindo o que para ela? Espargindo intuições negativas, intuições de que ela se afunde cada vez mais na prática viciosa, intuições de que até se envolva em acidentes para desencarnar e fazer parte dessa mesma falange de espíritos obsessores. Temos pleno conhecimento de toda essa causa, porque tratamos exatamente disso no racionalismo cristão, nas nossas reuniões públicas. O intercâmbio é prejudicial. Por quê? Porque os seres humanos atraem os espíritos da atmosfera que foram viciados quando encarnados. É o que acabamos de relatar. Ao desencarnar, automaticamente são atraídos para juntos desses espíritos. E a paralisação da evolução em seu natural curso. É claro, uma pessoa que está fazendo uso de vícios está deixando de evoluir espiritualmente. Ela até pode ter, claro, todos nós temos as nossas qualidades, todos nós temos os nossos bons atos, as nossas boas ações, trabalhamos, mas se estivermos aliados a um vício, estamos paralisando a nossa evolução espiritual, porque estamos colocando por terra tudo aquilo que assumimos astralmente no espaço superior como compromisso, que é chegar nesse mundo e vencer e não sermos vencidos. E os vícios vencem os fracos, os vícios vencem aqueles que se entregam a essas práticas. Então, não temos que ser vencidos, temos que vencer, e para vencer é necessário fortaleza espiritual. Então esse intercâmbio todo é prejudicial. Vemos ali mais algumas gravuras da obra do racionalismo cristão, onde uma jovem fazendo uso do cigarro e de bebidas alcoólicas está rodeada de fluidos negativos e espíritos desencarnados. E um jovem fazendo uso de drogas psicoativas também, sentado a uma escada, tendo um processo de alucinação, rodeado dessas bolas negras que envolvem a todos os seres humanos que pensam negativamente e que fazem uso de vícios. Sem distinção. Não há desculpa aqui para dizer, mas eu bebo socialmente. Mas existe uma série de atos que se faz socialmente. É errado, é ilícito, é contravenção, se formos analisar. Então não há desculpas. Ah, mas um cálice de vinho faz bem para o coração. Balela. O que faz bem para o coração é irradiar, equilíbrio psíquico, comermos frutas, verduras, nos alimentarmos adequadamente. Isso é desculpa para que se tornem ébrios. Isso é desculpa de médicos, inclusive viciados nessas mesmas práticas. E que existem. Não vamos colocar todos os profissionais em pedestal, porque não existe. Existem imperfeições no planeta Terra, os seres humanos são imperfeitos. Então não vamos cair nessas armadilhas. Vamos iniciar agora uma terceira parte de como se dá o combate a esses vícios. Seria muito inoportuno aqui falarmos de todos esses vícios se não falássemos como se dá o combate aos mesmos. E o propósito maior deste evento é justamente poder esclarecer como se dá o combate a essas situações. Primeiro, a adoção de disciplina cristã no lar, trabalho e meio social. O que é disciplina cristã? Disciplina cristã é ser apenas leitor do racionalismo cristão? É frequentar o racionalismo cristão? Não. Disciplina cristã está acima de quaisquer filosofias, de quaisquer religiões. O racionalismo cristão não é religião, mas é uma filosofia de vida. E podemos indicar que é uma das mais adequadas para esse tipo de combate. Por isso que aqui estamos dentro de uma casa racionalista cristã com essa permissão de aqui falarmos. Então, logicamente, uma disciplina cristã sadia é toda aquela que não leve ao vício. Então, muito cuidado com algumas pseudodisciplinas cristãs por aí afora, onde se recomenda justamente abolir quaisquer tipos de vícios, mas verificamos os seus próprios líderes praticando atos viciosos, atos viciados, muitas vezes condenados até pela justiça. Então, muito cuidado. Vamos sempre perscrutar no nosso pensamento e procurar analisar onde reside a honestidade, onde reside a sinceridade e, principalmente, o sentido de ajudar o próximo. São poucos os locais nesse mundo que estão abnegadamente abertos para fazer isso. 2. Obter um trabalho digno, combater a ociosidade.
Tem um ditado popular que fala que a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Nada mais certo. Uma pessoa que está ociosa, uma pessoa que não tem uma atividade, uma pessoa que não procura esmerar-se em alguma atividade, ou mesmo que tenha essa atividade, mas não faz bom uso dela, porque a leva com um relapso, essa pessoa, logicamente, está dando entrada a pensamentos negativos, vindo justamente dessas bolas escurecidas que mostramos, que são os espíritos que perambulam pela atmosfera do planeta Terra. E justamente esse tipo de atitude é uma atitude de fraqueza espiritual, o qual, logicamente, redundará em perturbação espiritual para aqueles que se lançarem a esse tipo de fraqueza. Então, combater a ociosidade, ter sempre uma atividade. Ah, mas eu estou desempregado, eu não tenho emprego. Não importa, sempre haverá atividades para o ser humano realizar, desde que ele se predisponha com boa intenção, com um desejo firme de se ajudar, de ajudar o próximo. Não faltam atividades nessa oficina imensa que é o nosso mundo. 3. Autocontrole. Sem o autocontrole, a pessoa não consegue ter um equilíbrio espiritual, porque autocontrole já é sinônimo de equilíbrio espiritual, de serenidade. Uma pessoa que não consegue pôr os pés no chão e se analisar, espera aí, eu estou fazendo algo errado, eu estou praticando algum tipo de atitude que é viciosa, que vai ser prejudicial a mim. Então, se não se chegar a essa conclusão, se não tiver esse autodomínio, dificilmente vai se dar o início ao combate às suas práticas viciosas. Então, é uma atitude que tem que partir do íntimo de cada ser para fora, para o seu mundo exterior, para as pessoas com quem se relaciona, enfim, em geral. 4. Correção de hábitos ruins. Faz parte dessa autoanálise, desse autocontrole. Então, traça-se ali um plano no qual se analisa, verifica-se quais são os pontos negativos, onde se deve combater esses pontos negativos, para que comece a surtir efeito aí uma nova conduta, um novo ser humano voltado para o bem, voltado para o seu progresso, para a sua saúde espiritual e física, e principalmente longe dos vícios. Apoio terapêutico. Sim, é necessário o apoio dos profissionais. Existem psicólogos, existem inúmeros terapeutas que estão empenhados em ajudar, logicamente, o ser humano a livrar-se das suas dificuldades. Quando o assunto for espiritual, o racionalismo cristão é o melhor orientador. Mas quando há assuntos sociais, do meio de trabalho, assuntos particulares a serem resolvidos, o apoio com um terapeuta é recomendável. Se a pessoa não tiver condições de ter acesso a um terapeuta, a um psicólogo, então frequente o racionalismo cristão para estudar as suas obras, frequente as reuniões públicas, porque estará tendo esse apoio espiritual e se fortalecendo para que por si só passe a descobrir as suas causas no seu íntimo, as suas condições, as suas ferramentas espirituais para debelar, para eliminar, então, as suas deficiências, as suas síndromes, as suas obsessões ou até mesmo suas práticas viciosas. Vamos falar um pouco das dificuldades para esse combate, porque faz parte também desse processo identificarmos dificuldades, sim, e as pessoas têm. Elas têm muito mais dificuldade do que facilidade de combater os seus vícios, as suas imperfeições. Elas residem, primeiro, fundamental, reconhecer a situação. Ninguém que está numa situação mais difícil reconhece que está nessa situação. Geralmente não, mas eu estou bem, eu estou ótimo, eu não tenho vício nenhum. Imagina, eu só faço isso de fim de semana, ou eu faço isso somente à noite, eu não tenho vício. Não, isso não acontece comigo. Então, essa é a primeira atitude da pessoa que não reconhece a si própria. Por quê? Porque não chegou naquela situação dita anteriormente do autocontrole, onde, com a serenidade espiritual, ela adquire a condição de se auto-encontrar. Muitas vezes, essa situação de reconhecer-se, né, numa situação viciosa, depende também da ajuda de algum amigo, de algum familiar, que senta ali ao lado e dá um sacudimento naquela pessoa para despertá-la, para informar que, poxa vida, ela está passando dos limites, ela está numa atitude que é desprezível, uma atitude que está prejudicando os seus familiares, está prejudicando o seu semelhante e principalmente ela própria. Então, muitas vezes, isso depende também da ajuda de um familiar. Então, é necessário ter essa presença de espírito para poder dar esse sacudimento também e contribuir nessa situação. 2. Resistência do enfermo. Aí, então, a pessoa, muitas vezes, ou na maioria das vezes, reconhece que está nessa situação, mas começa a fazer uma resistência. Ela não quer uma ajuda, ela não quer uma terapia, ela se nega a ser ajudada. Isso tudo ocorre justamente
Principalmente, primeiro, pela má assistência astral, porque quando uma pessoa já está numa situação muito debilitada, numa situação de muita obsessão, certamente ela está rodeada de uma assistência espiritual. E esses espíritos, eles ficam que incutir ali no seu mental que ela resista, nem que ela tenha que lançar de violência física contra o seu semelhante, assassinar, por exemplo, o seu semelhante, se este vier a tentar uma atitude pacífica para com ela. Então essa resistência precisa ser vencida, primeiramente à distância. Como que se vence essa resistência? Espiritualmente, irradiando à distância, tentando se aproximar um passo pequeno por vez, não dando um choque naquela pessoa, porque essas pessoas não estão preparadas para receber determinados choques. Elas vão reagir à altura ou até mais violentamente. Então, a distância vai se irradiando até que o momento propício se abrirá. E quando esse momento propício se abrirá, faça-a sentir, reconhecer a situação. Volte ao tópico 1. 3. Ambiente não propício ao lar. Ora, se dentro do lar não há disciplina, se não há organização dentro do lar, se os maus exemplos campeiam dentro do lar, como que a pessoa vai corrigir um enfermo, uma pessoa que está ali necessitando de ajuda dentro do lar? Então é fundamental que dentro do lar se forme uma corrente positiva. Como? É simples. Vamos ter serenidade, sem brigas, com conversas elevadas, com respeito. É muito difícil, dizemos, pelo nosso sistema nervoso, pela nossa conformação física e até espiritual, resistirmos muitas vezes a um deboche, resistirmos muitas vezes a uma afronta, seja de um cônjuge, seja de um irmão, de um filho. É difícil resistir a isso sem dar o devido revide, mas é necessário realmente ponderar bastante para não agravar a situação. Porque quando estamos revidando de uma forma não espiritualizada, estamos aí atraindo mais ainda obsessões para dentro do lar, espíritos que irão fomentar brigas e até mesmo casos graves que vemos aí na imprensa, onde ocorrem realmente problemas sérios, até mesmo de homicídios dentro do lar, justamente por desinteligências. Chamamos isso de desinteligência, acho que é o termo mais coerente ao caso. 4. Pessoas não esclarecidas, viciadas no lar. Também torna-se o mesmo que o item 3, ali no caso, evidenciou. Pessoas não esclarecidas e viciadas dentro do lar vão prejudicar o tratamento daquele que temos o objetivo. Logicamente, essas pessoas viciadas dentro do lar deveriam também estar sendo tratadas, mas muitas vezes elas se negam. Então, há que se respeitar esse livre-arbítrio, mas tentar que elas não interfiram dentro do ambiente do lar, através da sua péssima assistência astral, através do seu péssimo exemplo, e desse modo não contribua para que iniciemos o combate a essas imperfeições, a essas práticas. E como vencemos essas dificuldades? Vencendo as dificuldades, que é um tópico da nossa palestra, item 1, ele mostra reconhecimento da causa. Então, o reconhecimento da causa, ele já está num estágio diferente daquele em que o ser resistia ou não admitia-se como uma pessoa dependente desse auxílio. O reconhecimento da causa já está situado num patamar onde a pessoa está receptiva a ter essa ajuda. Então, aí vemos mais uma gravura do nosso livro à direita, onde uma dessas pessoas está sendo encaminhada numa casa racionalista cristã para ser atendida em uma das nossas cadeiras à mesa. Sim, às pessoas com esses transtornos é facultado o uso da nossa mesa durante as nossas reuniões para ser ali amparada espiritualmente. Durante a reunião, ela será sacudida, será lhe oferecido água fluidificada pelo astral superior e ela irá ouvindo as recomendações do astral superior e dos trabalhos, da presidência dos trabalhos, onde certamente haverá orientação espiritual e dali, desta reunião pública, ela sairá sem essa carga negativa que trouxe do seu lar. No seu lar certamente será feita também uma limpeza psíquica e ela retornará ao lar para mais uma etapa da sua autoconstrução, dessa sua reconstrução espiritual, por assim dizer. Porque a pessoa que reconhece a sua causa, ela já está num ponto de querer ser ajudada e certamente ela quer se tornar um novo ser humano, um ser humano liberto daquelas perturbações, daqueles vícios que o vinham prejudicando. 2. Esclarecimento familiar. É necessário que a família toda esteja empenhada no mesmo propósito. Não basta apenas um ou dois membros da família trazer esse ser para essa ajuda, trazer esse ser para essa correção, para esse auxílio, se não temos na família outras pessoas imbuídas nesse mesmo propósito.
Consideremos isso como se fosse realmente um exército a lutar numa guerra. Então, coloca-se esse exército todo na rua para fazer esse combate. Não adianta 1 ou 2 soldados se você tem um inimigo poderoso. É preciso que você coloque o exército todo o seu contingente de soldados para vencer esse inimigo. 3. Preparo do ambiente. Esse preparo do ambiente é o que cansamos de aconselhar, ou não nos cansamos, melhor dizendo, de aconselhar no racionalismo cristão, que consiste na limpeza psíquica do lar. Quando não podemos aqui estar nessas reuniões, irradiamos 5 minutos nos nossos lares. Elevamos os nossos pensamentos. Fazendo essa irradiação, estamos em contato, em conexão direta com o astral superior que limpará o ambiente. Limpando o ambiente, logicamente, se há alguém perturbado dentro desse lar, ele já ao chegar, ele sentirá a mudança. Ele sentirá um choque naquele ambiente e passará a ser arrebatado da sua presença esses espíritos, contribuindo assim para que a pessoa até encontre a sua situação de que realmente precisa de ajuda e até de livre-arbítrio, de bom alvitre, compareça, quem sabe, numa casa racionalista cristã para complementar esse tratamento. E o tratamento médico, ou melhor, o tratamento psíquico, que consiste também nesses trabalhos que aqui dissemos anteriormente, das reuniões públicas onde a pessoa comparece. E, por fim, o tratamento médico, que em casos é necessário, porque há situações em que o nível do vício acarretou realmente distúrbios no organismo, acarretou problemas físicos, e nada mais do que um profissional, nada melhor do que um profissional adequado da área médica para poder contribuir nessa parte física, porque no racionalismo cristão iremos tratar espiritualmente e até fisicamente, que a pessoa irá melhorar fisicamente, mas ninguém mais recomendável, nada melhor do que um profissional da área médica para tratar de reparar o abalo na parte física, tudo aquilo que animicamente e fisicamente foi desgastado no abuso do uso dos vícios. Então, todos têm condições de vencer as dificuldades. É necessário que se chegue a esse patamar. Para se chegar a esse patamar, o combate é árduo, a luta é imensa, é pesada, é preciso muita força espiritual. O racionalismo cristão, ele atua na difusão desses princípios educativos para o esclarecimento espiritual. As suas correntes fluídicas normalizam psiquicamente e favorece a formação de ambiente no lar para o combate ou a prevenção desses vícios. Então temos 2 gravuras. Uma ressalta, a primeira à esquerda, ressalta justamente essa mesa que temos aqui acima, só que ali naquela gravura é na casa-chefe do Rio de Janeiro, mas são iguais. A representação fluídica ali vista por um médium vidente, colocada nessas gravuras, porque cabe explicar que essas gravuras são resultado de observações dos médiuns videntes a serviço do racionalismo cristão. Como eles viram essas formas, foram descrevendo por ordem do astral superior, que dirige todos os trabalhos do racionalismo cristão, para que fosse composta esta obra. Então, esta obra não é mero acaso, até porque acaso não existe. Esta obra, ela trata-se de uma ordem do astral superior, que foi publicada após a desencarnação de Luiz de Matos, em 1926. Ela deve ser, a primeira edição da Vida Fora da Matéria, deve ser de 1930 aproximadamente. E ela levou mais de uma década para ser feita. Por quê? Foram muitos os médiuns que fracassaram. No início da codificação do racionalismo cristão, Luiz de Matos recebeu a ordem do astral superior de confeccionar um livro para exibir aos seres humanos a ação dos espíritos do mal, dos espíritos do bem e de todos os reinos da natureza. E assim foi concebida a obra A Vida Fora da Matéria, a qual Luiz de Matos não pôde concluir porque desencarnou antes, mas foi concluída após por Antônio Cotas. E na sua primeira edição, trazia quase 200 gravuras. Hoje está reduzida a um número de 40 gravuras, aproximadamente, resumindo os principais tópicos. Mas são considerações dessas gravuras observadas por médiuns videntes do racionalismo cristão. Então, tudo que aí está não é fantasia. São essas cores que vemos na segunda gravura, onde vemos todas essas cores por sobre um edifício do racionalismo cristão, é justamente o que acontece durante as nossas reuniões públicas, às segundas, quartas e sextas-feiras, onde, durante a formação das irradiações dessas correntes fluídicas, a casa é envolvida mais intensamente por essas luzes astrais. E se pudermos verificar, acima desse edifício há um círculo com bolas pretas, que são justamente os espíritos que são retirados da atmosfera, dessas pessoas viciadas, obsedadas,
Todos nós que tivermos alguma perturbação, temos essas bolas negras retiradas e elas são colocadas em forma cônica acima do edifício e ali ficam aguardando ordem do astral superior para que sigam ao espaço superior, aos mundos a que pertencem. Tudo isso nós esclarecemos com mais propriedade nas nossas reuniões públicas. Não é o propósito aqui na tarde de hoje, mas cabe colocar por questões até mesmo de esclarecimento ao público. Limpeza psíquica. As irradiações, elas consistem em vibrações de elevado sentido para o preparo mental que propicia a religação com as correntes positivas que captam essas vibrações, devolvendo efluviações benéficas que libertam o espírito de influências más. É fator fundamental para alijar ou separar o ser humano da má influência avassaladora que conduz aos vícios. Fundamental. Irradiações não são peditórios, não são rezas, não são orações. O racionalismo cristão não tem esses expedientes, não possui amuletos. O racionalismo cristão ele indica apenas que a pessoa vibre o seu pensamento para o bem positivamente. Não há forma melhor de sintonizarmos os nossos pensamentos e criarmos ambiente, onde quer que seja, senão por palavras superiores contidas nessas irradiações que também são ordens do astral superior, não foram criações humanas. O estudar para se esclarecer espiritualmente. Ele constitui, primeiro, fator primordial esse contínuo estudo dos assuntos relacionados à espiritualidade. 2. Com esclarecimento espiritual, o ser humano mantém-se em equilíbrio, que lhe proporciona condições de dirigir suas atitudes e pensamentos inteiramente voltados ao seu progresso, repelindo, portanto, quaisquer associações com as más influências. Então, fundamental o estudo, é o que nós recomendamos. A pessoa não precisa ser um fanático, porque fanatismo não leva a nada, só perturba espiritualmente o ser humano. A pessoa precisa ter, de sua boa vontade, 2 minutos, 3 minutos para ler uma página de um livro espiritualizador, de ler um livro edificante, de um livro que contribua para o nosso raciocínio, para a nossa serenidade e bem-estar. E temos obras no racionalismo cristão fartas desse material para contribuir para o ser humano. Então, esse estudo é necessário. Então, sem estudo não há esclarecimento, sem esse esclarecimento, esse estudo, não há esse preparo todo, que é o manancial, é a artilharia, por assim dizer, para o combate a todos esses vícios que foram tratados hoje. Racionalismo cristão, construindo uma sociedade mais saudável. Este é o papel do racionalismo cristão, em que pesam esses ensinamentos para um viver salutar e orientado pela espiritualidade, que irão formar uma sociedade saudável do corpo e da alma, que saberá conduzir-se e repelir todos esses vícios. Então, realmente, não é outro propósito do racionalismo cristão, quando abre as suas portas. Aqui não alicia quem quer que seja, não pede nada a ninguém, pelo contrário, tudo oferece gratuitamente, suas reuniões são muito abertas, são disciplinadas, lógico, mas são muito abertas porque abordam assuntos de múltiplo interesse. E, é claro, não é outro papel do racionalismo cristão, senão contribuir para essa construção de uma sociedade melhor. No entanto, sabemos que a luta é árdua. Nós vemos por aí afora, realmente, os vícios dominando, realmente dominando tudo isso. Mas se formos parar para analisar, quais as causas dessa situação descontrolada? Frouxidão de leis? Sim, existe frouxidão de leis, mas existe, sobretudo, falta de apoio nos lares. São muitos jovens abandonados nos lares, porque possuem pais que, não tendo a estrutura educacional e espiritual necessária, não dão esse conforto. Eles vão procurar fora de casa o que não encontram dentro, e acabam arruinando a sua vida. A responsabilidade é muito grande desses pais, porque estão em crimes espirituais, em débitos espirituais com essas atitudes, porque, primeiramente, estão prejudicando a si próprios, e, principalmente, estão subtraindo a vida de um semelhante, muitas vezes de um ente querido que está abandonado ali à mercê, justamente da sua negligência espiritual. Este é um típico exemplo. Por que então tudo isso prolifera? Porque existem deficiências nos meios sociais, deficiência nos meios administrativos, governamentais, da segurança, uma série de fatores que estão ruins. Mas quem constrói esses fatores? O próprio ser humano, as próprias pessoas. Se não houver esclarecimento, não haverá uma sociedade mais sólida. Não havendo sociedade mais sólida, proliferarão as pessoas viciadas, proliferarão as cracolândias,
proliferará governos ineficientes, que não aplicam a lei, que não modificam as leis, adaptando às realidades. Tudo isso é consequência, logicamente, dos seres humanos que não procuram esclarecer-se sobre as coisas sérias da vida. Dão mais lado e atenção à vida material, aos seus compromissos e principalmente aos seus vícios, que é o que aqui ficou abordado hoje, em prol de uma construção sadia para si, para o seu semelhante, não pensando, não raciocinando que o dia de amanhã vai depender dos seus filhos, dos seus netos, vai depender da união que esses jovens aqui se unirão para amanhã ter outros filhos, os descendentes, os continuadores dessa sociedade e que precisarão dessa educação de base, precisarão dessa educação espiritual para levar adiante e não correrem o risco de ter esses jovens, ter esses filhos embrenhados aí no meio maléfico, no meio pernicioso, digladiante, no meio altamente prejudicial, onde desencarnam pessoas, que é o meio das drogas, sejam elas quais forem, do álcool, do fumo. Hoje são festas legalizadas, mas abusa-se do álcool, porque estão em propriedades particulares, não há intervenção das autoridades. A quem cabe essa responsabilidade? Aos pais. Quem permitiu que essas pessoas fossem às festas sendo menores de idade são os pais. Eles que têm que ter essa responsabilidade. Eles precisam coibir. Ah, mas vou impedir o meu filho de ir? Não é questão de impedir o filho de ir, é questão de investigar. E se notou algo errado, corrija-se dentro de casa, para que ele não volte mais a praticar. Se possível, então, determine outro caminho, para que ele não vá pelo caminho errado, e assim não seja mal influenciado. Terminamos a explanação desses assuntos principais, terminamos a explanação da parte espiritualista, e abrimos um espaço aos presentes, se quiserem formular perguntas, se quiserem até mesmo expor a palavra aqui, fiquem à vontade. Quem gostaria? Por favor, o senhor quer vir aqui? O microfone. Vem aqui, por favor. O senhor Jadir, da filial Rio Claro, ele virá dar uma palavra para nós aqui. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Jadir. Eu nasci dentro da doutrina racionalista. Nossa família é constituída de 6 irmãos. E dos 6 irmãos, alguns com mais assiduidade, outros com menos assiduidade, mas tentando seguir, não talvez tão assíduo, mas ao pé da letra, mas tendo noção, né? E dentro dessa noção, procurar viver da melhor forma possível, que é o que diz e o que conduz a nossa doutrina, que é o racionalismo cristão. Eu, particularmente, nascido dentro da doutrina, tive alguns desvios de conduta, no qual o vício, né? Bastante prejudicial, do qual eu consegui me corrigir. Acho que ainda há tempo, porque sempre há tempo de se corrigir. Enquanto se respira, enquanto se vive, tudo é tempo. Esse tempo, quem produz e quem cultiva somos nós. Atitudes e atos, todos vêm do pensamento. Isso é o que diz a nossa doutrina e que é uma realidade. Hoje eu sou um doutrinador digamos, em ascensão. Estou praticando, estou treinando para contribuir da melhor forma possível com a doutrina racionalista, né? Para isso se constitui uma cultura, que é o quê? O hábito da leitura e o aprendizado maior. Nada vem por acaso. Eu digo sempre, né? Se o elemento não vai pelo amor, ele vai pela dor. Eu tenho isso na minha vida de pessoas que cerceiam, são meus amigos, inclusive, tá? E eu tenho para destacar para vocês um caso bastante recente, de uma pessoa de qual é um amigo meu, amigo mesmo, tá? Não é porque ele tem um vício, não é porque ele tem alguns maus hábitos
que ele não tenha liberdade de ser amigo de alguém. É claro, nós precisamos de ser amigo dessas pessoas, porque existe um ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E às vezes uma palavra hoje, outra amanhã, a insistência, né? Isso conduzindo de uma forma com eficácia, não maltratando, não cerceando liberdade, não inibindo o livre-arbítrio, né? Tentando abrir os olhos para que aqueles elementos ou aquele elemento, né, venha se corrigir e passar a ter uma vida mais digna, né? Que é se afastando do vício e das mazelas. O vício é uma consequência da falta de cultura, talvez, muitas vezes por falta de cultura, por falta de conhecimento, e de uma análise perfeita do que é o corpo e o organismo do elemento, que é aquilo que o Antônio acabou de dizer agora. Então, o que acontece? E eu vou voltar no caso do meu amigo. Essa pessoa, nós temos uma amizade de longa data, e a gente gosta muito de pescar. Eu tenho uma propriedade, o Antônio conhece, aqui perto de Piracicaba, e essa propriedade eu adquiri justamente por ela ser perto do rio, e eu cultivo esse hábito de pescar, de lazer, é o meu lazer. O que é o lazer meu? Meu lazer é a minha família, o racionalismo, a minha chácara e eu pescar. Não vivo em bares, nunca tive, mesmo quando eu fumava e eu bebia mais. Não digo que eu não bebo hoje, eu ainda bebo alguma coisa, mas não é nada expressivo do que eu já fiz. O que eu diria? Nunca na minha vida eu fui um elemento de estar rodeando bares e tal. Aí eu volto a dizer, por quê? A gente teve exemplo em casa, né? Nós nascemos dentro da doutrina, e o meu pai sempre nos corrigiu que evitasse esses hábitos. Porque é o seguinte: me diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. É até interessante esse provérbio, mas ele não é tão exato ao pé da letra. Por quê? Se você anda com uma pessoa que não tem bons hábitos e você tem, às vezes ele se espelhando em você, ele consegue se corrigir dos maus hábitos. Por isso que nós não podemos fechar a porta a ninguém. Esse é o papel do racionalismo cristão. Nunca se fecha a porta, sempre dê uma chance. Todo mundo é recuperável. Alguns dentro da sua essência, e analisando, né? Porque é o seguinte, a força do hábito faz com que o elemento viva na mesmice. E se ele tem alguém que o rodeia e que é amigo, e que pratica bons hábitos e está sempre aconselhando, aí vem a história da água mole em pedra dura. Às vezes você consegue inverter. Então esse elemento do qual é meu amigo, eu sempre falava para ele assim: fulano, deixe de beber, deixe de fumar. Eu sou patife, eu não consigo, isso me domina. Mas como te domina? Dominar é você que levanta todo dia, consegue se equilibrar, mudar seus passos, agradecer a Deus e às forças superiores pelo dia que amanhece. Quando você vai deitar, mais uma etapa de um dia cumprido. Quando você acorda, o restabelecimento do seu corpo por uma boa noite de sono, né? E veja bem, aí o que aconteceu? Esse elemento continuou com o vício. E eu dizia: olha, nós já estamos chegando numa idade, você tem uma idade igual à minha, a nossa idade é muito perigosa cultivar esse tipo de vício. Porque pode trazer consequências duras. Você já tem isso dentro do teu seio familiar, isso é genético, você pode ter complicações. Eu vou fazer o seguinte: eu não vou no médico nunca, sabe por quê? Médico é uma indústria farmacêutica, você vai lá para ele empurrar remédio, ele vai procurar o que você não tem. Como? Vai procurar o que você não tem?
Ele vai procurar o que você tem e vai tentar te ajudar. Covarde e patife é aquele que não vai no médico. Porque se você cuida da sua higiene pessoal, você cuida da sua vida espiritual, você tem que cuidar da sua vida biológica. Tudo anda em paralelo. As paralelas não se encontram, mas você tem que cultivar as duas. Por quê? Se você trata da sua vida espiritual, mas não trata da sua vida física ou biológica, a deterioração vai fazer com que você se desencarne antes. O que o racionalismo diz? O racionalismo diz o seguinte: todo ser humano tem por obrigação a viver as 4 etapas da vida: a infância, a juventude, a maturidade e a velhice. Qualquer coisa que interrompa isso é falta de quê? Esclarecimento. O elemento esclarecido cuida da vida espiritual, da vida material. Volto a dizer do meu amigo, e eu estou em casa um dia de manhã, porque a gente tem um certo relacionamento na cidade, liga a filha dele desesperada: Jadir, meu pai teve um AVC. Eu, como um bom cristão, jamais me omiti em tentar ajudar ou socorrer alguém. Não sou perfeito, mas a minha parte eu tento fazer. Assim todos deveriam fazer. Faça o que lhe cabe e aquilo que você pode. O impossível, tente. Se não conseguir, você tentou. Bom, resumindo, corri atrás de médico, amigos meus, corri atrás de gente de hospital que eu conheço, e vamos daqui, vamos dali, colocamos ele numa UTI. Em 12 horas ele teve outro AVC de gravidade maior. Conseguiu sair disso. Acompanhei todos os dias ao pé da sua cama. Fazendo irradiações, apesar do ambiente hospitalar não ser o mais próprio, mas o que manda é a consciência, é o pensamento elevado. As forças superiores, e ele conseguiu reagir também. Hoje ele se conduz com as próprias pernas, com algumas mazelas que a inferioridade lhe proporcionou, não executando todas as atividades com uma mão esquerda e puxando ainda um pouco a perna esquerda. São consequências, é um elemento que agora ele conseguiu aposentar por invalidez, mas ele era a força maior da família dele, e eu dizia: olha, você é a alavanca, você é a locomotiva daquela família, você não pode ficar doente, cuida da sua saúde. Para quê? Eu estou bem. Você já mediu sua pressão alguma vez? Não. Você sabe qual é a tua pressão? Não sei, não me interessa, eu estou bem. Pagou caro por isso, está pagando, mas está vivo. Então, gente, é o seguinte, quando ele saiu do hospital, eu estava perto do médico, quando o médico deu alta para ele e disse a ele o seguinte: sabe qual é o seu atestado de óbito? Quem vai assinar vai ser o senhor, se o senhor voltar a fumar e beber. Esse vai ser o seu atestado de óbito. Resumindo, esse elemento não fuma e não bebe mais. Pagou caro por uma experiência que podia ter evitado. Gente, desculpa ter tomado tanto tempo de vocês, mas eu acho que tudo na vida é uma somatória. Me perdoe se eu toquei em algum ponto que ofendeu ou deixou a desejar para alguém. Muito obrigado. Tenham todos um feliz retorno aos seus lares, tá? Pensamentos elevados, raciocínio. Tente, todas as vezes que você pronunciar alguma coisa, deixa essa palavra passar pelo seu cérebro. Quem pensa, fala menos, e quem fala menos, raciocina mais. Obrigado. Obrigado pela participação.
do seu Jadir, um depoimento de viva voz, de experiência de vida, que só vem contornar com mais relevo os assuntos que aqui foram tratados hoje, uma vez que um depoimento desse, de um caso real, mostra exatamente uma situação de uma pessoa que demorou para acordar para a vida e realmente cientificar-se de que um viver salutar é muito mais preferível do que um viver dúbio, um viver vicioso, e que, infelizmente, uma grande parcela da humanidade não se percebe dessa situação, principalmente os jovens que estão em drogas mais pesadas e que desencarnam na juventude, interrompendo por aí a sua trajetória que deveria estender-se até longa data, e interrompem prematuramente essas encarnações, fazendo uso de entorpecentes, de práticas, e até mesmo sendo vítimas de homicídio em função da questão muito dura que é do consumo dessas substâncias. E aqueles que demoram, tardam para reconhecer essa situação, mas reconhecem a duras penas, como o caso da pessoa tratada no depoimento do seu Jadir, também é uma lição de vida, uma experiência, e que muitos também presenciam isso num leito de UTI, presenciam isso num leito de hospital, quando muitas vezes já estão com uma cirrose hepática evoluída, estão ali praticamente com o fígado inutilizado, com complicações de infecções internas gravíssimas pelo uso abusivo do álcool, ou em outros casos, quando falta o ar, não respiram mais e aí morrem de uma embolia, de um enfisema, justamente porque fizeram uso. Então, eles vão se recordar, em alguns segundos, num flash, antes de desencarnarem, desses vícios. Será naqueles segundos que antecedem a sua desencarnação. E como geralmente agarrados ao vício que foram, não serão arrebatados, não terão ali à sua disposição, quando desenlaçarem do corpo físico, espíritos mais esclarecidos, uma corrente positiva a arrebatá-los. Não terão. Infelizmente, terão que passar pela atmosfera, ficarão presos a essa atmosfera, assistirão ao seu enterro, assistirão a tudo aquilo que se sucede a uma desencarnação, aturdidos, perturbados espiritualmente, até que uma luz possa se fazer no seu espírito e gradativamente vai se rompendo aqueles campos negativos em que estiveram presos e vão alçando aos seus mundos a que pertencem. Infelizmente, são experiências duríssimas, mas que são necessárias para que os seres vivam e aprendam para que não recorram mais a esses erros. Senhores, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? O uso da palavra é aberto. Eu gostaria. Dona Inês, nossa visitante aqui, seu Pedro Nelon. Hoje não? Os jovens, por gentileza, os jovens, venham dar uma palavra para nós. O Murilo, por favor. Rosilda, o que acontece? Vânia. O microfone, a gente está gravando. Pode vir, por favor. A ilustre Milene vai dar uma palavra para nós. É o seguinte, eu acho que todo esse assunto nosso hoje aí é de muita importância a família. Estar junto com a pessoa, dando apoio, não criticando, né? E sempre junto. Porque, infelizmente, isso é uma fraqueza, que uns conseguem reerguer mais, outros não, né? Então, eu acho muito importante isso. Sempre a gente está de olho nas pessoas e o que puder fazer por elas, fazer, para poder ajudar, para poder seguir em frente. É isso. Sou José Carlos. Dona Ângela, fala um. Não? Ivone. Seu Laurindo, palavra. Dona Zaira. Mas, seu Lincoln. Seu Lincoln vai nos dar uma palavra, por favor. Alô? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao RC Piracicaba aqui, em nome do Antônio aqui, pela
pelo elogio, pelo agradecimento, pela doação do notebook, né? Isso é um pouquinho que eu posso fazer, né? Porque a gente vive nesse mundo, já sabe que tem um tempo certo para viver aqui, né? O nosso espírito está fazendo só apenas um caminho de aprendizagem, e a gente precisa demonstrar isso, né? Dentro desse nosso modo de viver. Então, essa pequena partícula de matéria que a gente deixa, né? Então a gente tem que demonstrar, porque a vida é o espírito, não a parte material, né? Então a gente tem que, como diz, né, tem essa propaganda que fala desapega realmente, né, a gente tem que desapegar das coisas que temos materiais, né? E uma outra coisa que também gostaria de incluir nessa parte de vícios, que é a parte acumulativa, né? O acumulador. Então nós temos, não é apenas porque a pessoa tem dinheiro, ou pode ser até uma pessoa pobre, mas ela acumula bens durante toda a vida toda. A gente chama, às vezes, o acumulador que tem muito dinheiro de colecionador. Nós temos colecionador de vários tipos e níveis, né? Seja o pobre, aquele que enche a casa de entulho, de lixo, e vai acumulando, e sem propósito nenhum. É um vício para aquela pessoa, mas não cai dentro desses que foram dito aqui. Mas aquele colecionador, ele tem a riqueza que tem, mas ele quer obter tudo que ele pode na vida com dinheiro. Enquanto tiver dinheiro, ele vai ficar colecionando, e se chama colecionador, mas é um vício, né? É um vício, infelizmente. As pessoas têm, cada um tem um vício. Eu vou colecionar aquela coisa. Acaba aquela coleção, ele vai para outra coleção e continua assim. Pode ser qualquer bem. Isso, né? Como também a alimentação, comer. Eu não comi. Apareceu uma propaganda nova na televisão. Vou comer aquilo lá. É um vício da pessoa, e assim a pessoa vai progredindo, né? Nós temos o vício desde que o mundo existe até hoje, né? Isso aí é um ponto que não vai mudar nunca. E dentro da internet, infelizmente, a internet abria esse campo, né? Tanta coisa boa quanto tanta coisa ruim. Então nós podemos dizer que até o Facebook em questão, não falando é mal nem ruim, mas ele tem um lado bom e um lado ruim, né? Você faz as coisas boas que eu utilizo para orientar as pessoas, ajudar. Eu já ajudei 3 pessoas com depressão. Eu constatei, a pessoa começa a trazer aquele sinaizinho. Ele trocou a fotinha dele no Facebook lá com um ursinho cortado com uma tesoura. Nossa, aquilo já era um sinal de que a pessoa está pedindo ajuda, né? Nada mais do que falar em off, depois ir pessoalmente e tentando tratar aquela pessoa. Então essas 3 pessoas hoje em dia, é lógico, às vezes a pessoa não tem aquele agradecimento, mas por mim eu já fiz a minha parte. Ajudei a tirar aquela pessoa, porque ela é fácil de encontrar. A gente tem que usar a internet para as coisas boas, né? Então a gente consegue achar essas pessoas com problema e orientar essas pessoas. Então a gente tem que usar. Eu uso o Facebook, por exemplo, o pessoal fala, pode viciar. Não, eu não uso para vício, não. Eu tenho minhas coisinhas lá, eu vou fazer meus eventos, vou estudando, vou lendo informação. Informação é muito útil. Divulgar essa informação. Tem muita gente que não gosta. Às vezes eu faço muita gente não curte lá o negócio. Não, tudo bem, cada um tem sua opinião, mas tem coisas boas que eu coloco e tem gente que não curte. Então, cada um, é difícil encontrar essas pessoas e colocar a mensagem, né, a parte espiritual, a parte desapegar do materialismo e informar. Mas a gente tem que ir caminhando nesse sentido, né, usando sempre o bom motivo. Eu também já tive meus problemas, já tive vício de fumo também, mas já faz muito tempo. Mas aí já não foi um acaso assim de alguém ter me aconselhado. Foi coisa da minha própria cabeça que eu queria e tinha essa força de vontade de sobrepujar esse problema, né? Quer dizer, não é um problema, né? Que isso só fica na cabeça da gente. Então a vida acabou me mostrando, né? Eu acabei com fumo, depois eu sofri um acidente. Fiquei, para quem não sabe aí, pessoal, eu vou revelar pela primeira vez. Eu tive 5 horas de coma no hospital, na Santa Casa Misericórdia, em São Paulo, após um acidente de carro. Perdi a vista do lado esquerdo. Quer dizer, mas isso foi uma superação. Continuei vivendo, e aí depois eu tive outro acidente. Caí numa mesa de vidro, um tampo de vidro na sala, tinha uma barra de ferro, estou sendo bem rapidinho. Uma barra de ferro e eu caí. Eu não senti nada, né? Mas eu vi o vidro tudo espatifado. E quando eu levanto, eu sinto uma coisa nas minhas costas. Quando eu levanto, aqui havia, principalmente,
praticamente um vidro em forma de pizza, de uma fatia de pizza, e tinha perfurado minhas costas. Eu coloquei a mão nas costas, minha blusa de lã e minha camisa tinha sido perfurada. E eu enfiei meu dedo para dentro de mim. Né? E aqui, praticamente eu falei, preciso me socorrer. Peguei uma toalha, coloquei eu mesmo, guiei meu carro e levei minha irmã, no caso, para falar, se o caso me desfalecer alguma coisa, me ajuda, né? Pede ajuda. E entrei dentro do PS com tudo lá, né? Deixei no estacionamento o carro e me costuraram. Graças a situação lá, aconteceu que o objeto lá não perfurou, mas ele foi em direção ao coração, de baixo para cima, o corte. E foram 23 pontos aqui nas costas, e graças àquela barrinha da mesa não foi fatal, porque teria vazado, né? E também, agora outro ponto, eu também tive um AVC isquêmico. Quem olha assim fala assim, não, esse cara não teve AVC. Mas só que o AVC isquêmico é diferente de outras situações, porque a pessoa, o AVC normal, que o pessoal chama de derrame, é quando uma bolsa de sangue estoura dentro do cérebro. No meu caso, isquêmico, por quê? Algum problema que teve, foi constatado assim porque eu fiz ultrassom nas carótidas, né, e foi percebido que tinha acúmulo de gordura nas carótidas, né? E aí, conforme o que o médico falou, talvez algum pedacinho, mas assim, uma coisa imperceptível, deve ter se deslocado, obstruído a passagem de um dos vasos que alimentam o cérebro e momentaneamente bloqueou, né? E aquilo lá eu fiz tratamento, fiz anos de fisioterapia, né, tudo mais, com o pessoal da Santa Casa e outros, né, do Hospital das Clínicas, né, que eu fico muito grato a eles. E estou aí, né? E a movimentação está praticamente imperceptível, se o pessoal ver. Mas tem algumas coisas que eu não posso fazer, assim, né? Tem umas coisas que, infelizmente, não dá para fazer. Mas tudo é perfeito, mas tudo depende da cabeça da gente, né? A gente sempre superar e mostrar isso para os outros. Por isso que eu estou falando para vocês também que tudo depende da cabeça, né? Se a pessoa não tem o espírito com força de vontade e com garra para superar tudo que tem na vida, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Isso também é graças à assistência espiritual, né? E sempre estou ligado assim, né? Eu sempre estou lá fazendo meus pensamentos, né? Então a gente fica interligado, né, com os espíritos, tanto quanto as pessoas para ajudar também. Eu creio que teve muita ajuda espiritual para ajudar essas pessoas também que estavam com problema. Então, estou bem interligado com essas pessoas, esses espíritos que me auxiliam. Então, sou grato a eles também. Então, fica essas minhas palavras aí. Obrigado. Muito bem. Mais alguém? A Vânia não vai falar hoje. Bom, após esses depoimentos importantíssimos que enriqueceram muitíssimo o evento de hoje, nós podemos dar por encerrado esse evento, agradecendo a presença de todos. E até o próximo evento, eu gostaria de que antes de que vocês se retirassem, nós faremos alguns sorteios de alguns brindes aos amigos. São uma singela homenagem aos que aqui compareceram, em nome do Racionalismo Cristão. Gostaria de dedicar também essa primeira palestra a uma pessoa. O nome dela é Humberto Fescher. Humberto Fescher, um amigo nosso do Racionalismo Cristão, nasceu em Petrópolis e desencarnou em Santo André em 2006. Para quem não o conhece, é o autor de uma das obras racionalistas cristãs, cujo título é Perspectivas perante a Inteligência Universal. Para os mais contemporâneos, Humberto Fescher é um pioneiro nas palestras do racionalismo cristão. Pioneiro porque já na década de 80, na década de 90, realizava Feira do Livro nas filiais do racionalismo cristão em que militava. Realizava inúmeras palestras, todas elas, uma mais interessante que a outra, com o seu domínio absoluto do dom da palavra, de esclarecimento ao público,
Enfim, uma pessoa que nós nos espelhamos bastante no início da nossa militância no racionalismo cristão. Inclusive, ele me convidou pessoalmente a ser militante do racionalismo cristão, isso ainda em Santo André, na década de 90, e que me inspirou esta primeira palestra. Eu não poderia deixar de realizar esse primeiro evento sob a minha assinatura no racionalismo cristão se não fosse dedicando a, hoje, o espírito superior de Humberto Fescher, ao qual renderemos uma salva de palmas. Meu agradecimento a Marília Fescher, que eu tenho certeza que esse áudio vai alcançá-la, que eu remeterei um áudio dessa palestra para a dona Marília Fescher, a esposa de Humberto Fescher. Bom, terminado esse trabalho, agradecendo a presença de todos, vamos fazer um sorteio então de alguns brindes aos amigos, que são alguns livros do racionalismo cristão. Se já tiverem, presenteiem um amigo. Se não tiverem, bom uso da leitura. Um momentinho.